E essa noite, queridos, eu quero falar um pouco sobre esperança. O que é que a falta de esperança pode levar uma pessoa. E eu sou muito assim de me mover no profético. Para quem me conhece sabe que eu me movo muito no profético. Como assim, pastor? Se mover no profético, querido, não é ficar profetizando. Se mover no profético é quando você dá uma liberdade para o Espírito e você se move de acordo com as estações do Espírito. Então, inclusive essa última música que nós cantamos não estava no script da palavra. E daí nós ensaiamos essa canção e o Espírito Santo falou muito forte no meu coração para eu estar ministrando hoje sobre isso. Ia falar sobre outra coisa, mas aí Deus ele faz isso, ele muda a gente assim, ó. E eu vou relembrar a palavra da pastora Poliana de 3 semanas atrás. Quem está debaixo da nuvem está sendo movido pela nuvem. Quando a nuvem se move, ele se move. E aquilo que no momento era bênção já se tornou coisas do passado. Então abre para nós, Eduardo, por favor, em Jeremias capítulo 29, 11. E eu acredito que essa palavra hoje vai ser muito confrontante e confortante ao mesmo tempo. Porque eu creio que Deus vai falar conosco. Jeremias capítulo 29, 11, diz assim. Gente, nós estamos agora com a Bíblia em inglês também, tá bom? Os próximos cultos aí, quando o Greg estiver aqui com a gente, já vou de antemão falar para vocês. Provavelmente a esposa dele, a pastora Mônica, vai subir para traduzir. Vai ser meio assim, no começo assim, diferente, sim. Mas a gente precisa se preparar para os americanos, as pessoas que vão vir na igreja, eles precisam ser edificados também pela palavra. Então o Eduardo já providenciou até a Bíblia já também em inglês e em português, né, Du? Deus abençoe vocês aí da mídia, né? Tá deixando de ser midianita para ser gente abençoada. Brincadeira, gente. É uma brincadeira que eu faço com eles. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês o quê? Uma esperança e um futuro. Nossa verdadeira esperança está em Deus. Ele promete nos abençoar e dar-nos a vida eterna. Deus não mente, por isso podemos esperar nele. Esperança é confiar no que ainda vemos. Muitas vezes colocamos nossa esperança nas coisas erradas, no dinheiro, no emprego, nas capacidades. Todas essas coisas podem falhar, mas Deus nunca falha. Ter esperança em Deus é colocar nossa confiança na pessoa certa. A esperança produz bons efeitos na vida. Se vivemos com confiança, o medo diminui, crescemos na perseverança e somos mais alegres. Ponha sua esperança em Deus. Então nessa noite Deus te trouxe aqui para uma única coisa, para te perguntar inicialmente, aonde está a tua esperança? Porque se nós depositamos a nossa esperança em coisas erradas, então nós comprometemos aquilo que Deus ele pode proporcionar na nossa vida. Então a gente vê algo incrível na Bíblia, que é quando Deus tira o povo do Egito e leva para o deserto. E aquela viagem, queridos, ela poderia durar aproximadamente, no máximo 15 dias. De 15 a 20 dias. Andando devagarzinho, de boa, suave, no meio do deserto. Analisa comigo, eu acredito que todos aqui conhecem essa história. Entre o lugar da promessa e o lugar da escravidão, que foi de onde Deus tinha tirado eles estavam a cerca de 15 a 20 dias de distância. Mas a Bíblia diz que aquele povo caminhou por 40 anos. E você já se perguntou, porque às vezes a gente pensa, tipo assim, cara, era tão longe que eles tinham que andar 40 anos. Mas você já se perguntou por que Moisés ele manda os espias para ir lá olhar a terra? É porque a terra era um lugar acessível a eles, dava para eles chegar lá. Mas aí o que Deus faz? Deus pega e fala, olha, mas para vocês chegar até a promessa, vocês precisam seguir a nuvem. E essa nuvem, queridos, ficava pregando peça neles, levava eles para um lugar, ali tratava eles em alguma coisa, levava eles para outro lugar, ali tratava eles em alguma outra coisa. O que distanciou eles da promessa numa viagem de 20 dias e passou a 40 anos, não foi porque Deus estava pregando peças neles ou estava fazendo coisas do tipo. Eu falei só para levar você a um raciocínio. Na verdade foi
a esperança errada e a convicção errada. Na verdade, foi a murmuração que fez eles ficar estagnados naquele tipo de ambiente. Essa semana eu conversava com uma pessoa, um antigo discípulo meu. É engraçado, né? Tem pessoas que passam nas nossas vidas, a gente discipula, depois vai embora. E para quem tem um coração amargurado, pensa assim, né? Perdeu aliança, perdeu comunhão. Eu tenho muitos discípulos que passou um dia pelo meu discipulado, foi para outras igrejas, para outras cidades, para outros lugares, e até hoje a gente conversa e eles pedem orientação. E um discípulo essa semana estava me pedindo orientação, e ele mudou para um outro estado, e ele estava falando assim: pastor, cara, eu estou debaixo de uma profecia, estou debaixo de uma palavra, e eu saí do meio do meu conforto, da minha casa, da minha cidade, do meu estado, fui para outro lugar, estou vivendo algo em outro lugar, e pastor, de verdade, está horrível aqui, cara. Está horrível aqui. E para todo mundo que eu converso, as pessoas falam: não, volta para tua casa, se está ruim, você tem lugar para voltar. E qual que era o medo desse rapaz, desse homem? Dele estar fora da estação e estar se movendo de uma forma errada. Então, ele me ligou e falou: pastor, eu preciso de uma direção. Porque as pessoas que estão falando ao meu coração, estão falando pela emoção e não pelo Espírito. Eu preciso de uma palavra vinda pelo Espírito. E o que eu falei para aquele rapaz essa semana foi o seguinte: eu falei: cara, se você não... Primeira coisa, você tem convicção que Deus te mandou para ir? Tenho. Eu falei: então você já não pode ter dúvida que foi Deus que te mandou. Agora, você ouviu Deus, certo? Certo. Deus falou alguma coisa depois disso? Aí é que é a questão. Eu falei: pois é, porque se você não estiver com os ouvidos atentos para ouvir as próximas orientações, você pode comprometer tudo. E daí deu um exemplo para ele de Abraão. Porque Abraão, Deus fala para Abraão assim: Abraão, vai lá e sacrifica o teu filho, o teu único filho, o filho a quem tu amas. Pergunta: Isaac era o único filho de Abraão, gente? Ele tinha Ismael também. Mas Isaac era o filho do coração, era o filho da promessa, era o filho que ele amava. Então Deus jamais vai pedir algo de nós que não seja o que a gente ama, para mostrar onde está nosso coração. Mas a questão é que daí eles chegam no Monte Moriá, está feito o altar, tudo bonitinho, ele amarra Isaac, e ele pega o cutelo e ele vai matar Isaac. E ele ia matar Isaac. E daí quando ele levanta o cutelo, o anjo fala: não faça isso. A pergunta é, irmão, e se ele não tivesse ouvido aquela segunda voz? Ou se ele vivesse debaixo, não sei se é a sua realidade, mas tem pessoas que ficam assim: não, Deus me falou isso, então eu vou até o fim. E se Deus mudar o projeto, se Deus mudar o plano? Será que você não está sacrificando um Isaac que não era para ter sido sacrificado? Então eu falei para esse rapaz o seguinte, eu falei: cara, se você não tiver o entendimento do que Deus está falando nesse momento, você pode comprometer toda a sua promessa e geração. Porque ali não estava em jogo somente Isaac, não estava em jogo apenas um filho, estava em jogo uma família e uma geração que futuramente seria a família de Deus. E se ele tivesse morrido naquele dia também, queridos, é lógico que Deus tinha poder para ressuscitar, sim. Inclusive em Hebreus vai falar que Abraão, ele tinha convicção que Deus podia ressuscitá-lo. Agora, a ressurreição do nível de fé que Abraão tinha não era de ressurreição de mortos, querido. Porque o tipo de sacrifício que Abraão ia fazer era um tipo de sacrifício que era feito, matava-se um animal, depois ele era cortado. E depois ele era queimado, até virar cinzas. O nível de fé de Abraão sobre a ressurreição não era sobre orar e ressuscitar, era que Deus podia trazer ele do meio das cinzas. Por isso Abraão é conhecido como o pai da fé. Porque a gente pode até ter uma fé de ressuscitar, né, Jonas? De falar assim: cara, vai lá, levanta e anda em nome de Jesus. Mas agora, uma fé, cara, para você falar assim, você vê um monte de cinza e falar do pó, disso aqui vai vir novamente. Abraão teve esse nível de fé. Mas a questão é que Deus, ele queria ser pedagógico e nos ensinar algo. Que muitos de nós temos sacrificado Isaac, quando Deus, ele tem falado: não preciso, já entendi. A estação agora é outra, você precisa se movimentar. E se Isaac tivesse morrido, querido, eu quero que você entenda o seguinte: o Cristo não tinha vindo, e nós não tínhamos como nos tornar família de Deus. Porque a bênção de Deus em nossas vidas estava relacionado intimamente a Abraão. Quando Deus fala para Abraão: Abraão, em ti será
bendita todas as nações da terra, Deus ele já estava olhando para o futuro e vendo nós, inserido nessa família. Amém? Então o Senhor ele fala por intermédio de Jeremias sobre planos. Deus ele tem planos. E quais são os planos? Planos de prosperidade. Agora uma coisa que a gente precisa entender, eu conversava com um irmão esses dias para trás, ele falou, cara, aquele dia que você falou sobre prosperidade, que prosperidade não era riqueza, virou uma chave na minha vida. Porque às vezes a gente pensa que prosperar é que Deus vai colocar a gente no meio da riqueza. Eu posso te dizer que o convicção, irmão, você pode ter dinheiro na sua conta bancária, você pode ser uma pessoa extremamente rica e totalmente fora da prosperidade. Por quê? Porque a palavra prosperidade, ela vem de uma ideia de uma boa viagem, de você viver bem em tudo. Então a gente pode não ter dinheiro e ser próspero. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você olha para a vida dos apóstolos, você imagina que os apóstolos eles não eram prósperos? Quando você olha para a vida de Jesus, você imagina que Jesus não era próspero? Mas a gente não vê em parte alguma Jesus esbanjando dinheiro. A gente não vê em parte alguma os apóstolos esbanjando dinheiro. Eu posso dar vários outros exemplos. Por quê? Porque entrar no nível de prosperidade, da confiança, na esperança que está proposta a nós, é nós ter a convicção de como a Bíblia diz, que assim como o passarinho não tem quem te dá de comer, assim é aquele que depende de Deus. Então aquele que vive debaixo da prosperidade, ele tem uma convicção, ele pode não ter nada hoje e amanhã ele ter tudo. Ou ele pode não ter nada hoje, não ter nada amanhã, e Deus vai suprir o que é necessário para amanhã, para a vida dele. Eu me lembro de uma estação na minha vida onde eu tinha a minha empresa, né, alguns irmãos que sabem, eu tinha empresa na área de eventos, eu e minha mãe, éramos sócios, e a gente era bênção, querido. Não faltava nada, tinha dinheiro no banco, sempre tinha as coisas, né, mãe? Só que daí Deus vira uma estação na nossa vida. Só que naquele tempo, algo que eu achava interessante, eu já até testifiquei isso com o pastor Marcos, algumas pessoas, que tinha dia que eu dormia e eu e a Poli conversava, ela olhava para mim e falava, amor, amanhã a gente tem que pagar isso, pagar isso, pagar isso, pagar isso. E naquele tempo não tinha negócio de Pix, você ficar olhando o celularzinho se tinha dinheiro não. Ou tinha dinheiro no bolso ou não tinha. Né? Na conta lá você tirava o extrato para ver se tinha alguma coisa, para lembrar. E eu falava para ela assim, amanhã Deus vai prover. Aí sabe o que eu fazia, irmão? Eu me preparava para aquilo que Deus ia fazer. Eu acordava bem cedo, tomava um banho, trocava de roupa, colocava às vezes a minha melhor roupa. Vinha, arrumava o escritório era ali em cima, lavava tudinho, limpava tudinho, colocava as coisas no devido lugar, ia pro celular rapidinho, começava a selecionar fotos, e não tinha ninguém marcado. De repente entrava alguém e falava assim, aqui que é o Buffet Las Vegas? Falava, é aqui mesmo, você está no lugar certo. É que eu estou querendo fazer um evento, então conversa vai, conversa vem, aquela pessoa fechava um contrato, já e metia um pagamento na hora, às vezes trazia dinheiro, falava, olha, eu tenho tanto aqui para dar de entrada e tal, e quando eu pegava, era o valor das minhas contas muitas vezes. Às vezes era exato, às vezes sobrava, às vezes eu chegava, mãe, tá aqui sua parte, que nós era sócios, tá aqui sua parte, vou guardar, que tinha gente que chegava, às vezes pagava o evento à vista, vou guardar a parte que é para cobrir o evento, tá aqui seu lucro, meu lucro tá aqui, vou cobrir minhas coisas. Deus fez isso inúmeras vezes comigo. Quando vem a pandemia, tinha dinheiro guardado na conta, nasce a casa do pai. E a casa do pai nasce debaixo do quê? Da pandemia. De um período onde igrejas estavam se fechando, Deus ele fala, vai, faz. Comecei a investir todo o dinheiro que eu tinha guardado na igreja. E se você parar para se analisar, isso é uma loucura, querido. Num período onde tem empresas fechando, onde tudo bagunçado, lockdown total. Aí você tem uma pessoa investindo dinheiro, tirando dinheiro do bolso para colocar dentro da igreja, para comprar instrumento, para comprar isso, para comprar aquilo, para ajudar a gente com cesta básica. Eu fiz isso. Até o dia que eu cheguei, e eu falei um dia para a Poli, eu falei, Poli, nós não tem mais nada. Acabou o dinheiro, acabou. Comida acabou, e eu não sei o que nós vamos fazer não. No outro dia liga um pastor amigo nosso. Pastor Elias, Deus mandou eu ir na sua casa aí levar uma cesta. Tá tudo bem para você? Eu falei, tá tranquilo. Então tá bom, daqui a pouquinho estou chegando aí. Chega o cara com 2, 3 cestas, nem lembro. Desse tamanho, tinha tanta coisa. E daí ele falou assim, Deus mandou também te dar um dinheiro. Porque isso aqui é para você comprar as coisas para sua criança. Ele não sabia de nada, irmão. Estou te contando coisas aqui, às vezes você fala, pastor, mas isso é testemunho de miséria. Não, é testemunho de provisão. Naquele dia eu e a Poli pôde pegar, quem já foi na nossa casa lá, sabe, lá tem uma mesa grande, a bancada, a gente foi separando os alimentos, a quantidade de arroz, a quantidade de óleo, e a Poli olhou para mim assim, falou assim, amor, isso aqui não é nosso, isso aqui é para nós dividir com os irmãos da igreja.
E a gente pegou e separou uma parte e falou, não, então isso aqui nós... É pouquinho, mas nós vamos levar para o fulano, vamos levar para o Beltrano, vamos levar lá para meu pai, para minha mãe, para Sol. Tá todo mundo sem trabalhar, gente. Pastor, por que você está falando isso? Para gerar fé no seu coração nessa noite. Que as nossas expectativas precisam estar em Deus. E que por mais que você pense assim, mas isso é viver miséria, pastor. Isso não é viver prosperidade. Eu te digo, isso é viver prosperidade. Quando você vive debaixo da dependência de Deus. Ou você vai dizer que o profeta Elias, quando ele chega lá e fala para a viúva, olha, faz um bolo para mim, depois a gente vê o seu resultado aí, porque o bolo primeiro é para mim. Cara, se Elias estava pedindo bolo, você acha que o que ele precisava naquele momento? De comer, ele estava com fome. E daí você vai dizer que Elias não tinha prosperidade, irmão? O cara, ele simplesmente desatou a vida financeira daquela mulher de uma forma tão sobrenatural, que enquanto ela tinha vasos para encher de azeite naquela época era, vamos dizer assim, a moeda da troca da época. Valia muito dinheiro. Então a primeira coisa que eu quero abordar com você é isso. Aonde você está colocando a sua esperança? No dinheiro? No seu emprego? Nas suas forças físicas? Na sua saúde? E daí nós vamos entender alguns princípios aqui para nós finalizar. Eu estou só na introdução, gente, até agora. Mas eu quero ler com vocês Romanos capítulo 5, do verso 3 ao 5, e eu quero estabelecer alguns princípios aqui, falar de algumas coisas, para alinhar nosso coração nessa noite, a gente sair daqui totalmente edificado. A palavra do Senhor diz assim, ó, não só isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz, e a perseverança caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então a pergunta nessa noite é, o que Deus ele vai fazer em nossas vidas, primeiramente, para depois nos levar para esse ambiente de esperança, e alinhar essa esperança no lugar correto. Paulo ele já fala para nós nesse texto, a primeira coisa que ele faz, ele te leva para um ambiente de tribulação. Lembro da Donisa, alguns anos atrás, pastor do céu, misericórdia, pastor, ele me ligava, pastor do céu, parece que eu não sei o que está acontecendo comigo. Não, pastor, parece que Deus pegou eu assim para me acabar comigo. Não era, Donisa, você lembra disso? Lembra um dia que nós sentamos na salinha ali, a igreja ainda era lá em cima, ele começou a chorar, e eu chorei junto com ele, e nós oramos juntos. Eu falei, cara, se você não entender o porquê da tribulação, você nunca vai chegar onde Deus quer que você chegue. Por quê? Porque Paulo ele fala sobre um processo, e Deus, ele não vai quebrar princípios de processos para te dar aquilo que você tem expectativa no teu coração. Então, desde que eu me converti e eu comecei a ter umas experiências com Deus, eu procurei sempre fazer uma leitura do que Deus queria naquela estação comigo. Por quê? Porque se a gente demorar a entender, a gente pode ficar igual aquele povo caminhando no deserto. Uma caminhada de 20 dias pode se tornar uma vida, 40 anos. E daí você vai falar, quem tem promessa não morre. Morre, ainda morre no meio do deserto. Porque foi o que aconteceu com aquele povo. Por quê? Porque eles não entenderam o porquê do deserto, o porquê daquele tempo de um certo pseudo, vamos falar assim entre aspas, tribulação. Por quê? Porque Deus falou para eles ir para o deserto para fazer algo. O que eles tinham que fazer? Quem se lembra? Adorar o Senhor. O Senhor falou, olha, leve o meu povo, Moisés, e vá a Faraó e fale para libertar eles, para que eles andem há 3 dias de caminhada no deserto, para que me adorem no deserto. Está passando por deserto, irmão? Qual que é a sua estação nesse tempo então? Adorar o Senhor. Uma outra coisa que Deus faz no deserto, aquele povo leva ouro, e Deus estabelece por princípio que Faraó tinha que liberar eles com dinheiro, com ouro, prata, bronze. Já fiz essa pergunta aqui na igreja, mas vou fazer de novo. Para que serve ouro, prata e bronze no deserto? Para que, irmão? E uma Coca-Cola gelada? Prata, ouro no deserto serve para 2 coisas. Ou nós vamos construir um bezerro para idolatria, ou nós vamos construir um lugar para a habitação de Deus. Ou nós vamos construir um lugar para nós encontrarmos com Deus, porque o tabernáculo ele fala de um ambiente de encontro com Deus, de relacionamento, de intimidade com Deus. Ou nós vamos blasfemar na cara de Deus e falar, cara, o teu cuidado não é tão grande assim por mim. Eu preciso fazer como os pagãos fazem, que foi o que aquele povo fez.
Então, primeira coisa, entenda que o tempo de tribulação, e eu me lembro de uma frase, eu acho que do Júlio César, pastor Júlio César, um pastor muito conhecido na nação, que ele fala assim: toda dor é por enquanto. Então a gente pode lembrar e parafrasear: toda tribulação, se você entender, é por enquanto, porque Deus está querendo levar você a um tipo de crescimento. Ele está te levando a um processo, e nesse processo ele fala que a primeira coisa vem a tribulação, depois da tribulação, a tribulação serve para o quê? Para te conduzir à perseverança. Então presta atenção, irmão. Quando você falar para Deus assim: Deus, eu preciso ser mais perseverante. Aprendi isso com a minha mãe. O que Deus vai fazer? Ele vai te levar para a tribulação. Porque Deus, ele não vai pular. Deus é um Deus de processo, irmão. Então você quer ter um relacionamento com Deus, não adianta você pensar que você vindo à igreja, você vai ter um relacionamento com Deus. Porque Deus é um Deus de secreto. Então quando você fala: Deus, eu quero me relacionar com o Senhor, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai começar a te chamar nas madrugadas, vai te acordar, vai colocar uma saudade no teu coração lá, no meio do nada, por Ele. Para quê? Para que você busque Ele em secreto. Porque daí vai fazer sentido o nosso culto no domingo. Então, ele fala que a tribulação te leva para a perseverança. Por quê? Porque só em meio às dificuldades, só os perseverantes vencem, não é, Adonias? Agora o Adonias está com a Jennifer, gente. Olha que bênção, vai casar. Eita glória! Vou aproveitar o pastor Roberto. Gente, posso falar, pastor? Posso falar? De quinta-feira? É quinta-feira, né? Gente, quinta-feira não será mais 2, mas agora será uma só cara. Eita glória, hein, pastor Roberto? Quem te viu passar pela prova e não te ajudou, hein? Gente, o pastor Roberto vai casar oficialmente. E nós vamos estar muito felizes com vocês ali. Eles vão fazer uma reuniãozinha só entre família, então não se sinta enciumado, mas se sinta grato pela alegria da Fátima e do pastor Roberto nessa estação. Aí sabe o que você faz? Em vez de você murmurar porque você não vai para aquela reuniãozinha que é só entre família ali, faz o seguinte: compra um presente top e dá para eles. Né, pastor Roberto? Faz um pique stop para ele, compra umas coisinhas lá, que eles vão para a praia, para lua de mel, né? Então vocês que têm mente criativa aí, dê alguns presentes para eles, irmão. Abençoa a vida deles. Né? Quando a Adonias chegar o dia da Adonias também, né, dê uns presentes criativos para o irmão. Porque o tempo da tribulação passou, foi perseverante, né? E daí de repente a Bíblia diz que também a perseverança, como aprender a perseverar em meio a uma geração que pensa que tudo vive em torno de si. É uma pergunta que Deus fez para mim hoje. Como perseverar em meio a uma geração que acha que o mundo gira em torno dele? Como assim, pastor Elias? Tudo nessa vida, queridos, e a criação que tem tido nesse tempo, nos últimos 10, 15 anos, tem levado o povo a pensar o seguinte: tudo precisa girar em torno de mim. Por quê? Porque nossos pais e alguns de nós vivemos uma estação onde a gente apanhava muito, passou sofrimento, dificuldade, né, Adriana? Está vendo uma geração aí mais assim, raiz. Aí de repente os pais o que faz? Ah não, meu filho não pode apanhar por obséquio, ele tem que ser assim, né? O filho da margarina, todo bonitinho. Aí o que o menino internaliza? Tudo tem que girar em torno de mim. E daí, eu falei até na reunião de pais e filhos aqui semana passada, no domingo de manhã, aí nós pais estamos gerando uma geração fraca. Você que é pai de homem, rapaz, entenda o seguinte: você está criando um homem para essa geração, não é menino não. Você sabe por que os casamentos estão tudo bagunçado aí, irmão? Porque os pais formou um monte de menino que quer ser menino eternamente. A psicologia hoje chama isso de síndrome de Peter Pan. O cara quer viver eternamente da barra da saia da mãe e quer viver eternamente como menino. E se não girar as coisas em torno dele, ele dá birra. Por quê? Porque aprendeu o quê? Que tudo vai em torno de si. Aí tem umas pregação maldita, amaldiçoada, que tem se ensinado dentro das igrejas o quê? Quem tem promessa não morre. Se você está com Deus, então você não pode passar por tribulação, você não pode passar por dificuldade. Eu me lembro de uma conferência que eu e a Poli foi, que o pastor falou assim: se você passa por doença, dificuldade e tudo mais, então o reino de Deus não está com você. Eu e ela levantou e fomos embora. Eu falei: cara, eu não aceito esse tipo de palavra, porque então eu estou querendo me pôr melhor do que Jesus, que foi para uma cruz.
Eu estou querendo me pôr melhor do que os apóstolos, que cada um morreu pior do que o outro, irmão. Então eles não tinham Deus. A grande questão que nós vamos entender no final dessa ministração é que tudo o que Deus faz em nossa vida, Ele faz para a eternidade, não para essa vida passageira. E para nós desfrutar da eternidade, da forma que Deus quer que a gente desfrute, Ele vai nos levar a processos nessa vida, para que a gente entenda que Ele é Deus. Amém? A perseverança nos impulsiona para um caráter aprovado. Cara, sabe por que nós estamos vivendo uma geração de gente de caráter fraco? Um povo que promete e não cumpre, um povo fraco de palavra mesmo, fraco de caráter, porque não aprendeu a passar por esses processos. Então o que é que acontece? As facilidades da vida levou aquela pessoa a ser uma pessoa fraca de caráter. Mas aí Paulo ele vai continuar, ele vai falando assim, ó, que o caráter aprovado, Deus conduz à esperança. E daí ele vai falar que a esperança não falha. A questão é, irmão, nessa noite, a pergunta é, nosso caráter é um caráter aprovado por Deus? A nossa vida é uma vida aprovada por Deus? Mas entenda o seguinte, se hoje você tomar a decisão de falar assim, Deus, eu preciso ser aprovado pelo Senhor para que eu possa viver a verdadeira esperança. Então saiba de uma coisa, quando você pedir esperança, Ele vai mandar todo esse processo para você. Para que você possa experimentar. Então olha só, Romanos 12 diz assim, que Deus ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Existe uma vontade da parte de Deus que é boa, perfeita e agradável. E a palavra do Senhor nos diz assim, aqui eu esqueci foi de anotar a referência aqui. Fala assim, ó, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Vou ler novamente, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então no tempo da perseverança que vai te levar para um caráter aprovado, como que eu devo viver? Em oração. Aí sabe o que a gente faz? Ah, Deus não está comigo, vou chutar o pau da barraca, vou viver minha vida ao meu modo, porque Deus está comigo. E daí sabe o que Deus está falando para nós essa noite? Persevere, mas não persevere de qualquer forma, persevere na oração. Jesus, antes dele passar pelo Getsemane, abre parêntese, Jesus era 100% homem, amém? Então esse negócio de dizer, Jesus só conseguiu passar pelo que passou porque ele era Deus, não, ele era homem. A Bíblia diz que ele passou por todas as provações que nós passamos também. Por que você acha que Jesus vai para o Getsemane, chega ali, ele soa gotas de sangue e ele ora, e ele ora, e ele ora, porque ele estava preparando o espírito e o corpo dele para passar o que ele tinha que passar. Ele sabia, cara, que aqueles pregos iam doer pra caramba. Ele sabia que ele ia ser humilhado, ele sabia que ele ia ser cuspido na cara, e ele sabia que ele ia caminhar pela trajetória, e iria olhar para o lado, e aquelas pessoas que por 3 anos e meio andaram ao lado dele, não estariam ali. Será que é fácil, Carol, passar por uma situação dessa? Você pensar assim, cara, eu vou ter que passar por esse processo. Vai ser difícil pra caramba, velho. Então eu preciso fazer o quê? Para onde que Jesus foi? Ele foi para um monte, orar. E daí quando a gente pensa que daí Jesus está lá no monte, eu vou abrir um parênteses aqui, e talvez vai bugar a sua cabeça. Se bugar no final você me procura, que eu vou esclarecer com mais propriedade ainda para você. Aí Jesus pega e fala assim, Pai, meu Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Quantos aqui já ouviram de dizer que quando Jesus falou isso, ele estava pedindo para não ir para a cruz, para não passar pelas tribulações e as coisas ali? Então eu quero te falar que te iludir e mentir para você. Porque Jesus, quando ele está na mesa, antes disso acontecer, ele está sentado na mesa, e Pedro fala assim, Senhor, tenha misericórdia de ti, eu jamais vou permitir que isso aconteça, quando ele fala que ele ia para a cruz. E daí Jesus pega e fala assim, a parte de mim, Satanás, porque para essa hora eu vim. Você acha que um cara que passou 33 anos da vida dele preparado para algo, na hora H de chegar, na hora H dele provar, esfregar na cara do diabo, que ele podia vencer o diabo como homem, como ser humano, você acha que ele ia falar, ai pai, se possível for, não quero, não quero, papai, não quero. Cara, você sabe o que Jesus estava falando? Jesus ele tinha o entendimento de que no momento da crucificação, ele estaria recebendo o meu pecado e o seu pecado. E ele conhece o princípio, que o princípio do pecado é que o princípio cria uma barreira entre o homem e Deus.
Você quer saber o nível, o quão o nosso pecado é grave, querido? O nosso pecado, ele pela primeira vez em toda a eternidade aparta Cristo de Deus Pai. Em toda a eternidade, não existe essa palavra trindade na Bíblia, mas a gente entende que Deus ele é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles eram um. Jesus ele vai falar isso, eu e o Pai somos um. E Deus é o Espírito é Deus, e Deus sou eu, e por aí vai, amados. De repente, Jesus ele passa por um processo, e qual que era o processo que ele tinha que passar? Ele tinha que se separar do Pai. Sabe o que Jesus estava falando quando falou assim, Pai, se possível for, passe-me de mim esse cálice. Qual que era o cálice? O cálice da separação da presença. Jesus estava falando assim, Pai, eu posso passar pela cruz, eu posso passar pela dor, porque para essa hora eu vim. Mas sem tua presença não dá, cara. Vai ser pesado. Aí eu me pergunto, e pergunto para você nessa noite, qual é o nível de amor que Deus te ama? No nível que Ele separou Ele dele mesmo, para poder te trazer para essa relação novamente. Porque isso que eu estou pregando e te ensinando essa noite, querido, para você entender o seguinte, tudo isso foi feito para te trazer para a relação que um dia foi tirada no Éden. Então persevere na oração, por quê? Porque Jesus perseverou na oração, para que Ele pudesse, no momento da tribulação, no momento da dor, Ele conseguir vencer e cumprir o propósito que Ele veio. Qual que era o propósito de Jesus? Morrer por nós, nos trazer de volta ao Pai. Para que Ele pudesse cumprir isso, Jesus viveu uma vida de oração e perseverança. Deus nos trouxe aqui para nos falar que ainda há esperança. E já vou finalizar essa palavra e nós já vamos orar para finalizar. E eu só não falei nem pouco mais da introdução. É que nossa esperança está no Senhor. Sempre que depositamos nossa esperança em qualquer outra coisa que não é Deus, isso nos empurra para uma vida totalmente frustrada. Então todas as vezes que a gente coloca a nossa esperança em algo que não é Deus, e a gente não entende, no fator perseverança, aquilo vai nos empurrar para uma vida de frustração. Então olha só, algumas coisas talvez vão encaixar com você nessa noite. Mas olha o que diz as Escrituras sobre colocar nossa esperança no lugar certo. Hebreus 6, do 12 ao 19. Eu vou abrir aqui rapidamente, aí se você quiser acompanhar lá, você vai passando lá. Quando Deus fez sua promessa a Abraão, isso aqui é Hebreus capítulo 6, verso 12 ao 19. Quando Deus fez sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, esteja certo de que abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito. Pondo fim a toda essa discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Quem é herdeiro da promessa aqui? Amém. Deus o confirmou com um juramento para que, por meio de duas coisas imutáveis, fala comigo assim, imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Qual que é a nossa esperança a nós proposta? No contexto, antes disso aqui que nós lemos, ele está falando sobre Jesus. Jesus ser o nosso sumo sacerdote, Jesus ser aquele que nos conduz para um ambiente. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Irmão, presta atenção em algo. O escritor de Hebreus ele está falando sobre um tipo de esperança que traz estabilidade para as nossas vidas. Porque para que serve a âncora? A âncora ela serve para estabilizar uma embarcação. Então o escritor de Hebreus ele está falando, olha, é impossível que Deus minta. Se Ele prometeu, e você depositou a confiança nisso, presta atenção. Princípio da promessa, princípio da esperança. Sua esperança está naquilo que Ele prometeu, então é impossível que Ele minta. Então, quem tem promessa não morre, para quem coloca a esperança naquilo que foi dito e por quem foi dito, Deus, certo? E daí o escritor vai dizer, essa esperança em Cristo,
torna para nós uma âncora para a nossa alma, que ela adentra ao santuário de Deus, além do véu, ou seja, no Santo dos Santos. Sabe qual que é o lugar mais seguro da terra, irmão, para a tua alma? No Santo dos Santos. E daí quando a gente vê isso, a gente olha Salmo 73, nós não vamos ler, mas o Salmo 73, Asaf fala assim: quando eu olhei para a prosperidade do ímpio, os meus pés quase se desviaram, quase que eu caí. Por quê? Ele vai explicar o porquê. Porque eu comecei a observar que eles não adoecem, eu comecei a observar que eles sempre têm dinheiro, que a vida deles é uma vida saudável, que a vida deles é uma vida cheia de abastança. E ele fala: quando eu olhei para isso, os meus pés quase se desviaram, até que... E ele fala assim, coisa difícil de compreender, Wagner. Por quê? Porque o cara está lá servindo a Deus, fiel, certinho, e passando um monte de dificuldade. Ele falou: cara, eu quase surtei, por que os ímpios são tão abençoados? Aí ele fala assim, até que eu decidi e eu entrei no santuário do Senhor. E quando eu entrei no santuário do Senhor, eu entendi que eu estava agindo como um animal irracional, a questionar Deus sobre essas coisas. E daí ele vai falar assim: o Senhor me mostrou o final do ímpio, Ele mostrou o final do justo. Sabe por que nós estamos murmurando muitas vezes, querido? Porque nós deixamos de olhar na perspectiva que Deus está olhando, sobre o final do justo e o final do ímpio. E nós estamos olhando para o que é momentâneo. Então Asaf, ele fala: meus pés quase se desviaram. Muitos têm vivido decepções e ainda muitas vezes transfere suas carências e decepções em Deus. Eu vou finalizar aqui com essa parte aqui, e outra hora eu termino essa palavra. Deus não se move por meio das nossas carências, e nem procura suprir nossas expectativas erradas. Presta atenção, irmão. Deus, ele não está afim, nem um pouco, de suprir as suas expectativas erradas e nem as suas carências frustradas. Como assim, pastor? Então quer dizer que se eu tiver com o meu coração ferido, Deus, ele não quer curar o meu coração? Meu Deus do céu. Não é isso que eu estou falando, irmão. E ao mesmo tempo sim. Porque se a nossa carência nos conduz para expectativas fora dessa verdadeira esperança, então antes que Deus ele permita que você venha viver o que ele propôs para você, que é a boa, perfeita e vontade de Deus, que está em Romanos 12, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a tua vida. Se as suas expectativas estão erradas, a primeira coisa que Deus vai fazer é levar você para um ambiente de frustração, para que as suas carências sejam expostas, as suas frustrações sejam exposta, e a partir daí você poder olhar para você mesmo, que você só foi ferido naquilo que você achou que você quis transferir para outras pessoas, porque você é quem colocou a sua esperança no lugar errado. Então presta atenção, irmão, você que é casado, pergunta que eu vou fazer para você: você ama a sua esposa, marido, porque faz parte de quem você é, e você ama ela independente de qualquer coisa, ou você só ama ela numa expectativa de uma carência, onde você quer que ela supra aquilo que você acha que ela deveria suprir, e por causa que ela é um ser humano e não vai conseguir suprir as suas carências, você julga ela dizendo que ela não te ama, ou que ela não se importa tanto assim com você? E a pergunta eu transfiro para as mulheres também. Por que muitos casamentos, muitos casais têm passado situações? Uma expectativa errada. E daí a expectativa errada leva à frustração. E a frustração leva a um sentido: mas Deus tinha falado que era de Deus. Sua expectativa está totalmente desalinhada, querido. E daí Deus está fazendo, sabe o quê? Expondo as suas frustrações das expectativas erradas. Por que tem pessoas que têm falado assim: eu estou frustrado com a igreja. Frustrei, magoei com a igreja, magoei com o pastor. Por quê? Porque a sua expectativa estava naquela liderança, ou naquela igreja, ou naquele ambiente religioso, de suprir uma expectativa que você tinha, não em Deus, mas neles. E daí sabe o que Deus faz? Aí Deus expõe a humanidade deles para vocês, frustrando as suas expectativas, para que você entenda o seguinte: a sua esperança precisa estar em Deus. E daí a gente vai cantar essa canção que nós cantamos hoje com propriedade: onde está minha confiança? Em quem eu tenho esperança? Nas mãos daquele que me cerca, está em ti, somente em ti. Então olha a proposta dessa canção: posso ser pressionado pelo oleiro,
mesmo quando eu não entendo, eu confio. Você está confiando, irmão, quando você está sendo pressionado pelo oleiro? Você está entendendo quando Ele te leva para esse ambiente e parece que tipo assim, cara, Deus está me quebrando todo, e Ele está mesmo. Até que não sobre mais nada de você, porque só quando Ele te quebrar todinho e você não tiver mais nada de você, aí Ele vai conseguir construir um vaso para a honra. Então muitos têm vivido decepções e ainda muitas vezes transferem suas carências e decepções em Deus para outros. O irmão passou por mim e não me cumprimentou. Eu servi aquela igreja, eu servi o fulano, eu servi o Beltrano, eu fiz aquilo, e olha o que fizeram comigo. Cara, será que hoje não é o dia de você rever alguns conceitos e entender que as suas expectativas, as suas esperanças estavam em todos os lugares que não deveria estar, e por isso Deus permitiu todas essas frustrações? Será que Deus não permitiu uma frustração no seu casamento, ou num relacionamento, você que é jovem, adolescente, para que você compreendesse que as suas expectativas deveriam estar em Deus? Eu me lembro quando eu namorava, eu tinha um pequeno problema de sempre colocar minhas namoradas acima de tudo. Um pequeno, grande, gigantesco problema. E eu me lembro que a minha última namorada, antes da minha digníssima, casar comigo, eu passei por uma frustração muito grande. E eu lembro que eu entrei pro meu quarto, eu chorei. Eu falei, Deus, por que você fez isso, Deus? Ai, meu coração, eu estou dilacerado, eu quero morrer. Aí eu lembro que eu fiz uma carta para Deus e fiz uma oração. Falei assim, Deus, a partir de hoje, não permita que nenhuma mulher errada entre na minha vida. Eu fui escrevendo e chorando. Eu falei assim, que essa mulher seja uma mulher que ame mais a tua presença do que a mim. Que essa mulher, ela seja uma mulher de honra. E que Deus, o Senhor venha alinhar o meu coração e não venha permitir que eu ame ela acima da tua presença. E eu fiz uma carta para Deus, da pessoa que eu queria. Poucos meses depois, a Poliana era minha amiga de oração. Estava ali, gente, é só abrir o olho, Presta atenção, irmãos, você está ali, você está apoiando. E daí, de repente, de amigos de oração, a gente se torna namorado. E nosso primeiro princípio de namoro, falei para ela assim, olha, se for para colocar entre você e Deus, você perdeu. E daí ela virou assim, com a cara debochada dela. E quem você pensa que é na minha vida? Você acha que você está acima de Deus também? Não sei se ela lembra disso. E daí ela falou assim, não, vamos caminhar e vamos ir namorando aí, para ver se é de Deus. Conclusão, querido. Quando Deus ele alinhou as nossas expectativas, ela tinha passado por um relacionamento meio frustrado também, Deus ele pôde alinhar nossas vidas em um relacionamento onde nos proporcionou a estar onde nós estamos. Como eu falei, essa palavra era para todos que estariam aqui. Então será que você não tem vivido coisas ruins na sua vida? Ou você tem passado por circunstâncias porque você em algum momento colocou as suas expectativas em lugares errados, a sua esperança em lugares errados, e hoje Deus está falando assim, olha, coloca a tua esperança no lugar correto, porque isso vai se tornar uma âncora. Não estou aqui para demonizar depressão, ansiedade, síndrome de pânico, síndrome de tanta coisa que existe. Mas pega normalmente pessoas que vivem uma vida de depressão, observa se as expectativas dessa pessoa sempre não estão num lugar errado, em pessoas erradas, em coisas erradas. Porque aquele que confia no Senhor, cara, ele não vive pelo que ele acha, ele não vive pelo que ele pensa, ele vive por fé, e a fé sabe. Então ele já vive por uma convicção de que tudo vai dar certo. Né, Jonas? Jonas teve uma experiência essas semanas agora, ele contou para nós, financeira. Estava passando com uma situação e ele falou, não, mas vai dar certo. O Jonas disse que ele é muito positivo, vai dar certo. E daí no outro dia Deus vai lá e abre uma porta. Sabe o que é isso, querido? Entrar num ambiente de dependência. Você confiar que você não vai se mover pelas circunstâncias. Muitas vezes a gente quer mover algumas coisas para ver se a gente ajuda Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que o homem tentou ajudar Deus, ele fez merda. Desculpa a palavra. Mas todas as vezes que o homem, você lê na Bíblia, que o homem tentou ajudar Deus de alguma forma, deu problema, deu ruim, cara. E daí Deus tem que vir consertando as porqueiras que a gente faz. Irmão, faz uma coisa, simplesmente confia.
entra nesse ambiente de dependência de Deus. Você que é empresário, entra nesse ambiente de dependência de Deus. Você não depende de cliente, você depende de Deus. Porque se Deus quiser, Ele pode achar graça aos olhos dos clientes e a sua loja ser a melhor loja para Ele. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Respeite o seu patrão, respeite a empresa que você trabalha, mas entenda uma coisa, você não depende do seu patrão, você não depende daquilo dali, você depende de Deus. Porque o dia que Deus quiser tirar você dali, Ele tira e ainda bagunça tudo em sua vida. Mas se Ele quiser te empurrar para um outro lugar melhor, Ele faz. Só filhos conseguem entrar nesse nível de dependência. Por quê, pastor? Porque Deus, Ele é um Deus de herança, Ele não é um Deus de salário. Sabe quem que recebe salário, querido? Empregado, escravo. E muitas vezes a gente anda com Deus como se Deus ele fosse um patrão, que nós estamos fazendo coisas para ver se Ele vai nos pagar o devido valor da nossa vida, do que nós estamos fazendo, do preço que nós estamos pagando. Mas deixa eu te falar uma coisa, Gálatas capítulo 4 fala que o filho sendo imaturo, ele não pode ter acesso às heranças, por não ter atingido a maturidade. Qual é o princípio que Paulo está falando? Nós somos filhos de Deus, nós não vivemos por salário. Nós não vivemos como escravos por uma migalha, nós vivemos por herança. E quando a gente for fiel nas pequenas coisas, Ele vai colocar a gente sobre as muitas. Por quê? Irmão, se Deus, Ele não pode confiar pequenas coisas na sua vida, por que Ele vai confiar grande? E agora eu estou falando é geral, não só financeiro. Por que Deus ele não nos lança em ambientes ministeriais que a gente queria estar? Por que Deus não nos conduz a gente a ambientes que a gente queria estar? Porque talvez se Ele der aquilo para nós, no momento errado, aquilo pode roubar o nosso coração. E uma coisa que eu falo para a equipe de louvor sempre nos discipulados: vamos tomar cuidado para que nós não faça da adoração o nosso Deus. Como assim, pastor Elias? Se a gente tocar aquela música, a glória vai descer. Não, querido, não vai descer. Porque não tem a ver com a música, tem a ver com o ambiente que você vive na presença. A gente pode tocar aqui, havia um homenzinho torto, como postaram no grupo lá do louvor essa semana, um cara cantando, havia um homenzinho torto lá na chapação lá, e a glória desceu. A gente pode cantar Pedro e Tiago no barquinho aqui, e a glória descer, porque não tem a ver com a música, tem a ver com o ambiente que nós estamos preparando para ele se manifestar. Então tome cuidado para que você não coloque coisas no lugar de Deus, que não é Deus. E muitas vezes nós colocamos a nossa família no lugar de Deus. Alguns dias atrás, um rapaz falou: pastor, minha esposa me traiu, ela me largou por causa de outro homem e tal. Eu falei: tá, mas como é que era a sua vida com ela? Ah, pastor, eu coloquei ela acima de tudo. Eu vivia por causa dela. Presta atenção, maridos, eu não estou abrindo espaço para você maltratar sua mulher, não é isso que eu estou falando, não. Entenda, interprete o que eu estou falando. Eu respondo pelo que eu falo, não pelas suas interpretações erradas. E aquele rapaz falou assim: eu era da igreja, pastor, eu ia para o monte todos os dias, e eu ajudava, e eu ganhava vidas e tal, e quando eu casei com ela, eu até larguei essas coisas tudo. E eu no WhatsApp com ele, o que mais? E eu trabalhava, e a minha vida era para ela, era para os meus filhos e tal. Eu falei: sabe qual é o problema? O seu Deus virou o seu casamento. E daí Deus tirou o seu Deus, para que você entenda quem é Deus. Pastor, mas Deus permite esse tipo de coisa? Irmão, teve uma pessoa uma vez que eu era adolescente, eu lembro disso. Começou a falar perto de nós: porque minha filha. Eu lembro que a minha mãe virou para ele e falou assim: olha, se a tua filha é um empecilho para você não estar na igreja, toma cuidado que Deus pode levar ela para ele. E daí você não vai ter desculpa. Deus só vai confiar coisas grandes nas nossas vidas, querido, quando a gente entender e compreender que nós precisamos viver um nível de maturidade para que Ele possa confiar coisas grandes nas nossas vidas. Hoje eu estou aqui diante de vocês. Há 2 anos e meio atrás, eu estava todo engravatadinho, lá no palácio, na esplanada lá, na sala lá com o presidente. E quando eu voltei, quem me encontrou logo em seguida sabe disso. Eu falei: cara, o melhor ambiente para mim é esse aqui, é de família. Eu posso estar no meio de reis, no meio de ricos, no meio de poderosos. E isso não vai roubar o meu coração. Fui para o Rio de Janeiro, o pastor Marcos estava lá com a gente lá. Chegou lá, só a nata gospel. Pegaram eu,
Falei, vem cá, Marcão, nós foi lá, levaram a gente lá pro camarim, e bebida, e comida, e tudo bom e do melhor, e tal, e tal. E às vezes a pessoa pergunta, nossa, pastor, como é que foi? Cara, normal. Porque eu tenho um Deus. Eu não tenho vários deuses, eu tenho um Deus. E Ele é tudo na minha vida. A questão é, querido, você tem um Deus? A segunda pergunta é, Ele é tudo na tua vida? A tua esperança você realmente tem depositado nele? Vamos orar? Deus tem falado conosco essa noite. E eu acredito que essa palavra hoje não é uma palavra para a gente sair emocionado. O apóstolo Luiz Hermínio, ele fala algo que eu gosto. Ele fala assim, a palavra boa não é aquela que a gente sai aleluiado. É aquela que a gente sai pensando conosco mesmo e falando, cara, a minha vida está uma droga, eu preciso melhorar. Me ajude a melhorar. Quem lembra dessa música? Tem dia que a gente vai aleluiar mesmo, tem dia que a gente vai chorar mesmo. Mas hoje é um dia que Deus está te trazendo para um ambiente de esperança. Coloca a esperança para mim, por favor. Essa noite nós vamos cantar. E nós vamos fazer com que essa canção se torne vida. Até que realmente nós cante e coloque a nossa esperança em Deus. Sabe por quê, irmão? Você está vivendo tribulação? O seu tempo de tribulação para viver a promessa está relacionado a você entender que você tem que depender dEle. Então você pode ter entrado aqui, ó, presta atenção, você pode ter entrado aqui nessa noite com uma tribulação, com uma situação, uma circunstância, que você pode voltar com ela, ou ela pode ficar aqui e virar uma chave na tua vida, e quando for amanhã, coisas acontecer sobrenatural na tua vida. E você vai falar, Deus, como isso aconteceu? Vou te falar, é Deus. Porque você depositou a sua confiança nele. Você falou, Deus, você falar, Deus, eu coloquei outras pessoas no teu lugar. O que você tem colocado às vezes no lugar de Deus? Tem pessoas que colocam as baladinhas, colocam as festinhas. Tem gente que coloca amizades do mundo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A minha decisão para estar aqui hoje dependeu de eu pegar o meu melhor amigo e olhar um dia para ele e falar assim, a partir de hoje eu não ando mais com esse cara, que senão eu não sei onde que eu vou parar. Por quê? Porque quando eu estava com ele eu bebia, eu fumava. E você era crente, pastor? Sim, todos os domingos estava na igreja. Mas sexta e sábado eu passava bebendo e fumando junto com eles. Por quê? Porque eu gostava? Não, para tentar uma aprovação de alguém, de lugares que não me levava a lugar nenhum. E eu me lembro que o dia que Deus me tocou, estava lá na igreja de Cristo, na última cadeira, lá no último banco, irmão. E eu falei para Deus, Deus, me tira desse lugar. Eu chorei naquele dia, mas eu saí dali com uma convicção. Eu não posso mais andar com fulano, eu não posso mais andar com ciclano, eu não posso mais estar nessas rodinhas. Irmão, o que você tem que deixar no altar nessa noite, para que você possa viver aquilo que Deus propôs para você? Porque o que Deus propôs para você é bênção. O que Deus propôs para você, cara, seu coração nunca imaginou. Porque a vontade de Deus para você é boa, é perfeita e agradável. Então levante suas mãos, aumenta a canção aí para nós, vamos adorar o Senhor por um pouco. E se você quiser orar, feche seus olhos e fale com o Senhor. Se a sua esperança, as suas convicções esteve em lugares errados, essa noite é a noite para você falar assim, Senhor, eu coloquei a minha esperança em lugares errados, e eu vivi tudo isso de ruim, mas hoje eu decido. O que você vai ter que largar no altar nessa noite? O que você vai ter que largar no altar para queimar nessa noite, para que você possa viver aquilo que Deus propôs para você? Deus tem uma vontade que é boa, Deus tem uma vontade que é perfeita, Deus tem uma vontade que é agradável para a sua vida.